E aí, pessoal do Audiência Carioca, tudo bom? Eu sou Eduardo Moura. Se você não me conhece, é um prazer ter você aqui no nosso canal, agora também no YouTube. E se você está vindo pela primeira vez, eu já te peço, se inscreve aqui no nosso canal para a gente fazer não só esse conteúdo hoje com o Murilo Ribeiro aqui conversando com a gente, como outros conteúdos aí ao longo do ano. Primeiramente, eu quero agradecer, Murilo, por você ter dedicado um pouquinho do seu tempo. Eu sei que o canal aí no YouTube está bombando e a quarentena mexendo com todos nós ao mesmo tempo. Agradeço a você ter dedicado um pouquinho do seu tempo aqui para a Audiência Carioca. Obrigado. Edu, eu que agradeço o convite, agradeço a Audiência Carioca, desejo sorte ao canal, sei que vocês estão começando no YouTube, está bem recente o canal. Enfim, prazer estar aqui para conversar com você. Obrigado, Murilo. Então vamos começar falando da quarentena, né, Murilo? Está mexendo com todo mundo. A gente tem percebido no seu trabalho, especialmente, mudou muita coisa, né, no seu canal, no YouTube, sempre com entrevistas muito interessantes. Mas eu queria saber de você, como pessoa. Você que sempre parece uma pessoa calma, tranquila, quando conversa com seus entrevistados. Eu queria saber você, como pessoa mesmo, no seu dia a dia, como está sendo lidar com esses 3 meses aí intermináveis? Está sendo uma loucura, assim. Eu pareço uma pessoa calma, né? Eu sou um cara calmo de fato, mas isso não quer dizer que eu não sinta todas as consequências desse período tão prolongado de isolamento, né? Eu tô em casa exatamente há mais de 100 dias, né? Já perdi as contas, eu também não fico contando, porque eu acho que isso aumenta um pouco a ansiedade. Eu, meu marido e minha cachorrinha, a Edith, minha bulldog. E, assim, uma loucura, porque a solução que eu busquei para não enlouquecer, porque no começo, sobretudo, foi bem difícil, ficar acompanhando o noticiário me fez muito mal naquelas 2, 3 semanas iniciais. A solução foi exatamente mergulhar no trabalho, mergulhar na produção de conteúdo para o canal, correr atrás de entrevistados. Aí eu me impus um desafio de fazer lives diárias, e isso tem sido terapêutico, Edu, assim, porque além de ocupar o meu tempo, tem me dado um prazer imenso, porque felizmente eu tenho muito prazer de fazer aquilo que eu faço e gosto e sei fazer, e tem preenchido esse espaço enorme de tempo, né? Isso tem me tirado um pouco a atenção do noticiário, a coisa do acompanhamento dos números que crescem, 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 enfim, os desmandos todos que a gente vê também no campo político, tudo isso estava me fazendo muito mal. E essa possibilidade de trabalhar em casa, nesse período, acabou me tirando um pouco de toda essa rotina estressante do acompanhamento permanente das notícias, né? Então, tem sido assim. Estou trabalhando muito, acordo, tomo café, começo a trabalhar, almoço, volto a trabalhar, faço as lives, depois janto e volto a trabalhar e vou dormir lá pela madrugada. Tem sido isso, mas tem sido um tempo de muito aprendizado, de muitas descobertas também. Certo, Murilo. Você é um produtor de conteúdo, né? A gente vê nitidamente já há 20 anos aí no mercado, e você falou de uma coisa aí que a gente está sempre buscando a informação nesse momento. Você trabalhou no TV Escola, né? Que foi um projeto muito bacana que existia no governo federal. Se eu tiver errado, pode me corrigir. Até o início do ano, foi isso? Eu trabalhei até o início do ano, exatamente. Oficialmente, a TV Escola continua no ar, mas ela Certo. continua no ar por meio de reprises, num esquema muito precário, sem qualquer comprometimento com as questões que são fundamentais para a educação no momento, né? Houve um descompasso imenso entre a diretoria da TV Escola, que é indicada pelo governo federal, e o próprio governo federal, o ex-ministro, né, o Weintraub, que acabou de sair do governo. O contrato foi interrompido, o contrato entre o MEC e a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, que produz a TV Escola, que mantém a TV Escola no ar há quase 25 anos. Esse contrato foi interrompido unilateralmente pelo ministro da Educação no final do ano passado. A diretoria da Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto foi pega de surpresa, demonstrou uma completa falta de habilidade, de traquejo para lidar com essa situação dentro de um governo que ela mesma apoiava. E isso acabou gerando uma série de cortes de funcionários. Eu participei da primeira leva de demissões, porque dentro da empresa, eu e mais alguns outros colegas, a gente liderou um movimento
que buscava garantir que os trabalhadores e trabalhadoras da TV tivessem seus direitos trabalhistas assegurados. Porque já no fim do ano passado, a gente já tinha conhecimento da insolvência da empresa. A empresa não tinha dinheiro para indenizar todo mundo, caso de fato o rompimento com o governo federal se concretizasse, como vê se concretizar. Então, a gente liderou um movimento dentro da TV Escola, um movimento interno. A gente fez algumas manifestações na porta da emissora, na ocasião, em dezembro, ali bem no finalzinho do ano. E logo no dia 6 de janeiro, algumas dessas pessoas que estavam liderando esse movimento foram demitidas pela diretoria da SERP. Só que o que a gente temia aconteceu, né? Alguns colegas ficaram, muitos, né? Mais de 300 ficaram trabalhando, e a situação com o governo federal não se resolveu, o impasse acabou se aumentando, e agora a situação que a gente tem é que a gente tem vários trabalhadores, cerca de 300, que estão sem salário, estão com salários atrasados, sem perspectiva de indenização, né? As multas, né, rescisórias, a empresa não tem dinheiro para pagar. Então, lamentavelmente, isso do ponto de vista dos trabalhadores e do ponto de vista do público e da política pública, o que a gente tem é uma TV completamente defasada no ar, que está descolada do momento que a gente vive, não tem produção. É isso que eu ia te perguntar, porque hoje está todo mundo em casa, eu acho que a TV Escola seria mais um braço de oportunidade que precisa aprender, precisa ter informação nesse momento, informação inclusive da escola mesmo, né, do dia a dia, do conteúdo educacional, digamos assim. A diretoria colocou uma série de reprises no ar, mas enfim, está completamente desconectado. Eu acho que eu não tenho uma expectativa positiva para o futuro da empresa, e eu falo isso, as pessoas podem pensar assim, está falando isso porque saiu da empresa e tem mágoa. Não é nada disso. Eu falo isso com muita tristeza, porque assim, eu fiquei lá na TV de 2000, do final de 2000 até agora, janeiro. Uma de vida, 2020, né? Uma vida. Uma vida, com um pequeno intervalo de 2015, que eu também fui demitido em 2015, voltei logo em seguida em 2016. Então, assim, a gente ajudou a construir um projeto que é fundamental para o país, com as desigualdades todas que o Brasil tem, né? A gente fala de educação, é uma eterna demanda. A gente está sempre correndo atrás do prejuízo quando a pauta é educação no Brasil. E nesse momento histórico que a gente vive, de uma pandemia, com tantas crianças e adolescentes trancados dentro de casa, é lamentável que a gente não tenha uma ferramenta como a TV Escola funcionando a pleno vapor, exatamente para levar informação, conhecimento, conteúdos educativos para essa molecada toda que está em casa. Então, eu tenho muita tristeza de dizer isso, de dizer que tenho tantos colegas numa situação de desrespeito, né? Pessoas super qualificadas que deram suas vidas para construir esse projeto, que vestiram a camisa, sempre vestiram a camisa, apaixonadas pelo projeto, e estão sendo tratadas dessa forma. Eu acho a maior das indignidades você propor a alguém que trabalhe sem receber o salário. Eu acho isso uma covardia. Isso é um retrato da incompetência, infelizmente, que marca tanto a administração atual da SERP quanto o governo federal, o descaso com a educação. Lamentável, acho lamentável. Vamos torcer por dias melhores aí para o comando aí do nosso país, sem dúvida. Vamos falar então de coisa boa, animar um pouquinho aqui no nosso papo, Murilo. Vamos falar do seu canal no YouTube. São atualmente quase 37 mil inscritos, se eu não me engano, deve de repente ter batido essa meta. Já bateu, né? Que eu dei uma olhadinha ontem, quando a gente levantou a pauta. Um crescimento muito alto, né, nesse período de pandemia. Você tinha chegado a 30 mil ali no final de maio, não foi isso? E eu queria que você agora explicasse um pouquinho, né, dessa posição sua de começar a mudar. Você que fazia um trabalho muito bem feito de edição, de cenário, e aí recebia as pessoas na sua produtora, não era isso? E aí a coisa mudou. E como é que você se adequou? Conta pra gente. Então, a gente, engraçado, o canal ele começou a crescer muito em janeiro, que a gente começou uma série nova de lives, que é a Live da Bagunça, em que a gente discutia carnaval, que eu sou apaixonado por carnaval. E a resposta do público foi incrível. A gente percebeu ali um nicho interessante, que seria natural, porque a gente sempre falou de carnaval no canal. Como eu disse, é um assunto que eu gosto. Seria um projeto. A gente tinha no horizonte para 2020 exatamente falar de carnaval o ano inteiro. Então, era para isso que eu estava planejado, continuar as entrevistas que eu faço no Chega Junto, como você disse, lá no estúdio, no cenário, que é uma paixãozinha nossa. Muito bonito o seu cenário, por sinal, muito bonito.
e seguir incrementando a Live da Bagunça. A gente construiu um cenário para a Live da Bagunça também, para que cada produto dentro do canal tivesse a sua identidade visual própria. E, além disso, tinha o vlog, que era o Fala Muca, em que eu falava de assuntos da atualidade, comentava as notícias do dia, diário e tal. Era esse o planejamento. Só que chegou março de ver a pandemia. Eu tinha uma live da Bagunça marcada com Jorge Silveira, carnavalesco, incrível, que saiu da São Clemente. E a gente teve que adiar, essa live a gente teve que adiar porque foi exatamente quando a coisa começou a ficar séria e não fazia sentido eu expor uma pessoa ao trânsito, ao transporte, no momento que estava tudo fechando já. E a gente adiou, e eu confesso, Edu, que nesse momento inicial, nessas 2, 3 primeiras semanas, eu fiquei meio baratinado, assim, sem entender. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer? Como é que eu vou produzir conteúdo? E é muito louco, porque assim, as ferramentas todas já estavam aí, né? A gente já tinha esse recurso pelo qual a gente está conversando agora, a gente já tinha as lives do Instagram, a gente tinha tudo isso à mão, só que a gente nunca pensou nessa possibilidade. E aí eu parei, ainda fiz 1 ou 2 ou 3 vídeos em casa do Fala Muca comentando notícias sobre a pandemia, e aí foi um momento em que eu tive que prestar atenção a mim, porque eu não estava me fazendo bem acompanhar esse noticiário, eu comecei a ter privação de sono, comecei a virar noite, em claro, porque está subindo, está morrendo muita gente, e o Rio de Janeiro e a situação da cidade, aquilo começou a me deixar muito angustiado, comecei a comer demais, comecei a dormir menos, enfim. E aí eu pensei, cara, não vou ficar nessa, suspendi, parei, e aí observei o que estava acontecendo no mundo, e o que estava acontecendo era muita gente fazendo live. E aí na hora eu falei assim, bicho, eu tô há quase, desde 2017, né, faz 3 anos o canal, agora em outubro, chega junto, estou quase 3 anos fazendo entrevistas semanais, passei 20 anos na TV fazendo isso, então nada mais natural do que eu use esse espaço para fazer entrevistas também por meio de lives. E aí na hora eu falei assim, bicho, eu estou há quase, desde 2017, né, faz 3 anos o canal, agora em outubro, chega junto, estou quase 3 anos fazendo entrevistas semanais, passei 20 anos na TV fazendo isso, então nada mais natural do que eu use esse espaço para fazer entrevistas também por meio de lives. Só que aí o que eu tinha de estratégia era, eu não posso me limitar a live no Instagram, porque o meu foco é o meu canal no YouTube. Sim. Eu produzo conteúdo para o Instagram também, produzo no Twitter, mas o meu foco é o meu canal no YouTube. Porque o YouTube tem possibilidade de monetização, eu tenho uma comunidade muito maior de seguidores lá. Então eu pensei, eu vou fazer as lives no Instagram e depois eu vou adaptar para o YouTube, colocar o vídeo na horizontal, porque eu também, até por convivência familiar, eu sei que tem muita gente que não gosta de ver vídeo na vertical. E tem um problema da ferramenta também. É ruim mesmo. Pois é, desconfortável, né? E tem um problema da ferramenta, que é o fato de, muitas vezes, durante a live, o áudio perder a sincronia com o vídeo. Então, você fica vendo uma novela mexicana mal dublada ali, né? Os seguidores super reclamam durante as lives. Ai, tá fora o áudio, o vídeo estão desconectados e tal. Então, pensei, eu vou fazer as lives, vou editar esse material depois e vou subir para o YouTube com uma experiência mais confortável para o usuário, para o meu seguidor, para a galera poder assistir, curtir, para poder compartilhar com as mães, os pais, está todo mundo em casa, né? Com as mães, os pais, as tias, os avós, que não necessariamente sabem ou gostam de mexer no Instagram. Então pensei nessa estratégia, mas tudo muito assim, achando, sabe? Assim, eu acho que pode funcionar, eu acho. E aí com um compromisso que é meu, como você disse, do canal, assim, fazer bem feito. Então a gente pensou numa identidade visual, a gente pensou numa estratégia das janelinhas serem dinâmicas. Então, isso é muito legal. É muito legal, ficar mudando, eu já percebi isso. Fica mudando, né? Quando um está falando, o outro fica maior. Bem legal isso. Para simular um pouco esse ambiente dos programas de reunião por vídeo, né? Então, fizemos isso, dá um trabalho louco. A primeira semana, para a gente, o mais difícil em qualquer projeto sempre é isso. É você formatar, é você entender como é que você quer que aquilo funcione, se o que você está pensando é possível, né? É possível e é viável. Então, a gente, na primeira semana, bateu muita cabeça, mas a gente chegou no resultado. E aí começamos. Aí eu estou falando no plural, não sou que nem o Pelé, né, que falo de mim na terceira pessoa, não. Eu estou falando de mim e do Thiago, que trabalha comigo. O Thiago edita, dirige o Chega Junto no estúdio e agora está editando esses vídeos comigo. E a gente começou nesse processo. E aí aconteceu uma coisa que logo de começo eu percebi. Isso começou a fazer o meu Instagram crescer
E isso começou a fazer o Twitter crescer também. Porque, naturalmente, eu divulgo o entrevistado compartilha, e aí aquela história, quem segue o entrevistado, olha, ele vai conversar com esse cara. Então, foi uma estratégia que surgiu muito intuitivamente, focada no YouTube, mas que começou a me dar resultados também nas outras redes. E aí, cara, a gente teve sorte nesse processo de ter entrevistas quentes, estavam marcadas com muita antecedência, exatamente em dias que foram infernais do ponto de vista do noticiário, né? A entrevista com a Lucélia Santos, que eu fiz, a atriz Lucélia Santos, pra você ter uma ideia, foi uma sugestão de um seguidor meu. Uma sugestão e quase produção, porque ele me mandou os contatos da Lucélia, sabe? Porque isso é uma coisa bacana. Eu tenho grupos de WhatsApp com seguidores de cada produto do canal, de cada quadro do canal. Eu acho isso fundamental. E aí, ele me sugeriu isso há muito tempo. Eu entrei em contato com a Lucélia, tipo, 2, 3 semanas antes. Marcamos a entrevista. Ela topou, super simpática, querida. E no dia que a gente ia fazer a live, a Regina Duarte deu aquela entrevista catastrófica para a CNN. E foi o assunto. A gente falou disso durante a live. Edu, a entrevista, quando foi para o YouTube, ela viralizou de uma forma que eu começava a receber a entrevista pelo WhatsApp, as pessoas me mandando. Nossa, eu vi a sua entrevista. Então, assim, cresceu. E aí isso trouxe muita gente para o canal. E assim com outra mais recente, com o Léo Dias, também aconteceu parecido. Então, foi essa a estratégia, foi assim que surgiu. E com muito trabalho e com uma boa dose de sorte também. Eu costumo brincar com o Thiago dizendo sempre que Deus ajuda quem trabalha. A gente está trabalhando bastante. Muita competência também, e é isso que eu queria que você contasse para a gente, porque você fazia um vídeo semanal. E pelo que eu estou acompanhando, você está fazendo agora quase que 5 lives diárias. É praticamente isso, né? Todo dia você está fazendo. Você vai abandonar isso depois de acabar a pandemia, ou você vai voltar para o que era antes? Porque meio que vicia também, né? Olha, então, quando a gente começou em 2017, eu fazia uma entrevista por semana, mas eu já dividia essa entrevista em 2 partes. Então, a primeira parte ia para o canal na terça, a segunda na quinta. Ou segunda e quarta, e depois eu mudei para terça e quinta. Depois eu criei o Fala Muca, que passou a entrar os sábados de manhã. Então, eu tinha 3 vídeos, né, no canal. Aí, no ano passado, surgiu a Live da Bagunça, porque era uma demanda dos seguidores, aquela coisa da interação. De início, ela não tinha esse vínculo com o universo do carnaval. E aí, eu passei a ter 4 vídeos, né? Aí, ficou pesado, a gente reuniu a entrevista, só juntou de novo, parou de dividir a entrevista, então ficamos com 3. A Live da Bagunça, o Fala Muca e o Chega Junto, que é o programa de entrevistas. Nesse ano, quando eu saí da TV, eu decidi já, desde janeiro, fazer vídeos diários. Então, até de janeiro, salvo ali um pequeno período que eu tirei férias e emendou com o carnaval, eu tive vídeos todos os dias. Tive o Fala Muca, e a partir de fevereiro, ali comecinho de fevereiro, voltamos com a Live da Bagunça. Então, eu tinha vídeo todo dia. Mas entrevista era só uma, né, por semana, né? Entrevista uma por semana, era isso. Agora estão 5, né? Agora eu faço live todos os dias, 9 da noite. Só quando o entrevistado tem alguma questão de horário que eu mudo esse horário. No Instagram, todos os dias, 9 da noite. Então tem entrevista todo dia no canal nesse período. Tá lá quem entra no meu canal vê uma arte que a gente fez assim, programação especial de quarentena, entrevistas inéditas todo dia. É isso. Aí você pergunta, isso vai mudar? Eu não sei. Confesso que eu não sei. Eu tô com uma dificuldade enorme, acho que todo mundo, viu, Edu? Tá com uma dificuldade enorme de imaginar como vai ser essa volta. Porque eu não tenho ainda no horizonte uma perspectiva de poder chegar para você e falar assim, pô, Edu, vamos lá na produtora para a gente gravar uma entrevista? Eu não acho que as pessoas vão se sentir confortáveis para isso tão cedo ainda. Então, tudo me leva a crer que eu vou seguir fazendo essas lives ainda por um tempinho. Como vai ser essa volta, o desmame, né? Como vai ser essa volta? Vai fazer entrevista todo dia? Vai continuar fazendo live? Eu confesso que ainda não sei. Eu estou pensando, estou lendo muito sobre isso, estou tentando quebrar a cabeça para bolar qual vai ser essa estratégia do pós-pico da pandemia ainda. Mas eu ainda não tenho essa resposta para te dar mesmo. Assim. O que eu posso te dizer é que eu estou gostando demais da experiência. Tem sido muito enriquecedora mesmo. A gente conseguiu manter a alma do canal, né, que é o propósito do canal, que é a diversidade. Então, eu falo de todos os assuntos. A gente fala de política, a gente fala de economia,
a gente fala da pandemia, a gente fala das drags maravilhosas, que toda sexta tem a sexta drag, sempre uma drag na sexta-feira. A gente fala de direitos da comunidade LGBTQIA+, enfim, a gente fala com ator de novela, cantora, a gente está falando de tudo. Então, acho que deu uma acelerada. No canal me deu uma acelerada também como criador de conteúdo. Esse desafio, que é um desafio enorme. Viu? Um trabalho... E legal também essa pegada factual, né? Da coisa quente, você conseguindo entrevistado, né? O próprio Léo Dias, que você fez na época da Anitta. Muito bacana mesmo. Agora, Murilo... A treta do Léo com a Anitta começou aqui. Porque eu fiz uma pergunta sobre a biografia da Anitta e ele deu meio que uma... Quem? Aí eu saquei, ele falou, ué, tem alguma coisa errada. E aí eu fiz uma pergunta sobre a relação dele, ué, vocês não estão se dando bem mais? E aí ele começou a falar, ele fez algumas acusações à Anitta. E aí eu fiquei assim, opa, tem alguma coisa aí grande. E aí tinha gente já assistindo, porque o Léo é um canhão, né? Tinha muita gente desse mundo das celebridades, jornalistas que cobrem celebridades assistindo. Quando acabou a live já tinha nota, já tinha portal cobrindo, já tinha. E aí naquela semana foi aquele inferno para ele e para ela, né? Porque ficaram ali no olho do furacão. E aí, naturalmente, o vídeo com a entrevista do Léo Dias falando disso, isso bombou muito. É um dos mais assistidos do canal já nesses 3 anos. Ele foi o primeiro entrevistado do canal e teve essa recente no fim de maio, não é isso? Exatamente. Ele foi o primeiro. O Léo foi o primeiro entrevistado do canal. Eu queria, quando a gente começou, eu queria estrear com alguém que fizesse barulho, né? E o Léo foi muito generoso naquela ocasião. Ele saiu do Jornal Dia, o programa era gravado na sala da minha casa, o cenário ficava montado na sala da minha casa. Ele foi, depois de um dia de trabalho, foi lá, foi muito querido comigo, muito generoso. Eu não tenho queixas para fazer do Léo Dias nessa nossa relação de entrevistador e entrevistado. Ele sempre foi um cara muito bacana, muito disponível, muito acessível. E, de novo, agora em maio, até mais do que eu imaginava, né? Ele se abriu completamente para esse nosso papo. Outra coisa também que eu notei no seu canal, que eu acho que é um material de muita importância, muito valor, é o Dark Room, né? O videocast da família gay brasileira. Olha, eu estava me deliciando agora há pouco, assistindo antes de a gente começar esse bate-papo. Então, você e o Pedro Mastro, né, fazem a entrevista, é uma live, né? E vocês conversam ali, ficam 2 horas, mas assim, nem parece, né? O tempo que vocês vão batendo papo ali com a galera. É muito bacana, especialmente nesse momento tão delicado, né, que a gente precisa cada vez mais falar da inclusão. E vocês não só falam das causas LGBTs, como também de todas as inclusões necessárias, não é? Olha, Edu, vou te falar, foi até bacana você falar do Dark Room, porque eu falei tem vídeo todo dia, tem vídeo de segunda a sexta no canal, e domingo tem essa live, que é uma mega live de 2 horas e meia. Que é o Dark Room. A gente tinha esse slogan que você citou aí, o videocast da família gay brasileira, a gente está mudando isso agora. Ah, é? A gente está chamando de o programa da família gay brasileira, porque ele é um videocast, mas ele também é um podcast. Né? Ele também está disponível nas plataformas, nos agregadores de podcast. Então agora a gente está chamando de programa da família gay brasileira, porque cresceu, o Dark Room cresceu bastante, é uma outra galera que chegou para o canal por conta do Dark Room. Cresceu tanto que agora a gente tem uma lojinha de camisetas exclusivas, a gente desenhou estampas, as camisetas são produzidas em parceria com uma ferramenta da reserva, então elas têm a qualidade da reserva, as estampas são nossas, tá bombando, a galera tá curtindo a beça. Enfim, o Dark Room é um sucesso e foi um produto que nasceu muito despretensiosamente. Nasceu eu e Pedro aqui num barzinho perto de casa, num sábado à noite, comendo hambúrguer, e falando da nossa necessidade de falar, do nosso desejo de fazer alguma coisa pela comunidade LGBTQIA+, nesse momento tão difícil. Né? Às vezes a gente fala, está tudo difícil, as pessoas que não são da comunidade, ou que mesmo as que são, mas não têm essa percepção, não estão tão antenadas à questão política, não realizam o tamanho dessa dificuldade. Mas é fato que você ter um governo tão conservador nos costumes, isso acaba aumentando a carga de opressão sobre essas pessoas. Né? Isso encoraja a gente preconceituosa a ser preconceituosa e a ter orgulho disso. E a gente pensou nisso, e a gente começou ali comendo hambúrguer e falou, mas vai ser como? Qual vai ser o nome? Vai ser Dark Room. Que a gente remete à ideia, né, do imaginário, da boate gay, aquela coisa do Dark Room e tal.
E qual vai ser que quadro que vai ter, como é que vai ser? Enfim, a gente foi formatando ali. Começou como um podcast. Pra você ter uma ideia, os primeiros episódios têm 30 minutos de duração. Na época, a gente tinha um tema da comunidade LGBTQIA+, um grande tema, e a gente discutia aquele assunto, a gente pesquisava, porque Pedro tem muito esse perfil de pesquisador, eu gosto também, né? Então, ele agrega coisa mais acadêmica, a informação, a notícia, que é a minha contribuição, embora eu também goste de pesquisar, de trazer coisas novas para quem está acompanhando. E a gente falava. Então, tem um episódio sobre poliamor, que foi o mais ouvido na fase do podcast. Tem um episódio sobre gordofobia na comunidade LGBTQIA+, sobre personagens da comunidade LGBTQIA+, nas novelas brasileiras, tudo isso. E aí, beleza, foi muito bem. Nesse ano, quando a gente voltou, acho que a gente fez 1 ou 2 episódios só, e aí veio a pandemia também. E aí a gente começou a pensar, por que a gente não faz alguma coisa no YouTube? Isso a gente pensou até um pouquinho antes, a gente pensou nas férias, a gente sabe que a gente é um casal que Era só trabalha nas áudio férias. no início, né? E vocês trouxeram para o YouTube. A gente pensou em fazer, em formatar, e aí surgiu a ideia, nessa adaptação para o YouTube, da gente criar um quadro chamado Dedo no Furo, para comentar as atualidades, as notícias da semana. Isso. E aí acho que foi um grande acerto, porque a galera espera que a gente comente os assuntos da semana. A gente, no grupo de WhatsApp do Dark Room e mesmo nos outros grupos dos meus seguidores, eles me mandam as notícias dizendo assim: estou ansioso para ver vocês falando disso no Dark Room. As pessoas mandam direct para a gente no Instagram do Dark Room falando disso também. Quero que vocês comentem: o ministro caiu, quero ver o que vocês vão falar. Essa semana o Dark Room vai estar imperdível. Então, isso conectou a gente com a audiência também, de uma outra forma. E aí, quando a gente foi para o YouTube, veio a pandemia, a gente começou a pensar: vamos fazer isso ao vivo, vamos fazer ao vivo. As primeiras transmissões foram desastrosas, porque o sinal aqui na minha casa não dava conta. A internet não suportava, embora a gente pague uma boa internet. E eles nunca entregam o serviço que a gente paga, né? A velocidade nunca é aquela. Então, todo domingo a gente tem tomado todos os cuidados, a gente entra no nosso carro, vai para a produtora de máscara, álcool gel, tá? E faz o programa de lá, que lá eu tenho uma internet estabilizada, é outra história. A internet de lá é outra coisa. E aí está sendo um acerto, está sendo um produto também que está crescendo muito, a galera está curtindo e que está enchendo a gente de orgulho. As entrevistas, então, você faz na sua casa e o Dark Room você está fazendo na produtora. Ou seja, você não tem folga, né, Murilo? Não tem folga nesse período de pandemia, né? Edu, mas quem trabalha com o que gosta está sempre se divertindo. Se cansa. Não vou romantizar essa coisa de não parar, não. Cansa. Tem finais de semana que eu paro aqui no sábado, eu preciso, sabe, me desconectar, sabe? Mas eu não tenho essa exaustão do trabalho chato. Eu não tenho. Eu me canso, mas eu me canso tendo um prazer absurdo. E vendo que as pessoas estão gostando, vendo que isso de fato é importante, tem que ter essa diferença. Quando você produz um conteúdo que, de fato, você acredita que seja relevante para a sociedade, e é esse o caso, eu acredito que não tem nada gratuito ali. Não tem nada gratuito. Você pensar as coisas que seriam mais fúteis no canal, nas entrevistas. As entrevistas com jornalistas que cobrem celebridade, fofoca. Nesse momento, eu acho que isso é um respiro, uma válvula de escape imensa para a galera que está em casa. Porque o noticiário, como a gente já falou, está muito árido, está muito pesado. Então, se a pessoa não puder relaxar um pouquinho e pensar: meu Deus, a Anitta brigou com o Léo Dias, ela vai enlouquecer, porque até a novela está reprisando, nem esse prazer o povo está tendo. Entendeu? Então, assim, eu acredito muito na relevância de tudo que eu faço. E aí isso me encoraja, me dá força, me dá aquele gás para trabalhar nesse volume tão grande, mas trabalhar com prazer. A resposta do público é fundamental, né? É um gás para a gente trabalhar todo dia, igual a gente na Audiência Carioca, sempre está postando também todos os dias. Então, a nossa reta final aqui da nossa entrevista, Murilo, eu queria... Você já falou um pouquinho que não sabe ainda como vai ser o futuro, para todo mundo, na verdade, mas todo mundo está tentando se modular, né? Os artistas fizeram as lives aí musicais, que são um verdadeiro sucesso, a maioria delas, pelo menos. Nós, jornalistas, estamos conversando dessa maneira a partir de agora. E eu te pergunto, que herança você acha que nós vamos ter desse momento? Eu digo herança de trabalho e também herança como cidadãos também. Edu, eu acho que assim, essa pandemia e esse isolamento, sobretudo, eles nos deram a possibilidade da gente se conectar mais, eu acho.
porque a gente está distante fisicamente, mas a gente se atentou para a possibilidade de fazer outras conexões, né? Se você for olhar, por exemplo, a agenda do meu celular agora e comparar com a agenda que era em março, você vai ver um crescimento. Então, assim, é uma rede que vai aumentando, né? No meu caso, especificamente, o que eu acho que vai ficar é que isso me trouxe a solução para um problema antigo do canal. Eu só tinha gente do Rio de Janeiro falando comigo. Porque o estúdio fica no Rio de Janeiro e eu não tenho condições de pagar passagem para trazer convidado, como as emissoras de TV fazem, né? E com essa possibilidade de fazer as entrevistas pela internet, eu falei essa semana com o Erlan Bastos, que estava em Teresina. Na semana retrasada, eu falei com a Heloísa Helena, que estava em Maceió. Então, assim, falo com gente de São Paulo toda hora. Estou buscando gente de outras regiões para poder trazer para o canal, porque junto com os entrevistados eu trago também o público dessas outras regiões para o canal, né? Que é o que eu acho que é importante. E quando eu falo de trazer o público, também é importante, eu acho, para quem trabalha com conteúdo, entender que não é apenas o público pelo público. Não é lotar o canal, porque nesse momento, sobretudo, se eu falasse determinado tipo de coisa no canal, eu sei que o canal estaria muito maior do que está, né? Se eu desse espaço para negacionista, se eu desse espaço para gente de extrema direita, se eu desse espaço, o canal estaria imenso, eu não tenho a menor dúvida disso. Mas eu não quero essas pessoas na comunidade que eu estou construindo no canal, porque eu não acredito nesses valores. Eu acredito na ciência, eu acredito que a gente tem que defender a democracia, eu acredito que a gente tem que respeitar a diversidade, que a gente tem que promover a diversidade. Então, eu quero trazer mais gente para o canal para que mais gente do Brasil todo tenha contato com esses valores que eu acho que são fundamentais, não para mim, não para você, para a sociedade, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária, que dê mais oportunidades para todas e todos, sabe? Uma sociedade, de fato, que seja menos adoecida. A gente está doente aqui no Brasil há muito tempo, e não é só por causa da Covid-19. A gente está doente de preconceito, a gente está doente de ódio, a gente está doente de intolerância, né? Tem coisa mais brutal do que alguém invadir um templo, um centro, um terreiro, e depredar porque não concorda com a fé da outra pessoa? Isso é uma loucura, isso é uma doença absurda, gravíssima. E a gente há tempos vem acumulando essas desigualdades, essas intolerâncias e normalizando tudo isso, fingindo que está tudo bem. Não está tudo bem, não é aceitável que seja assim. Não é aceitável que tantos jovens negros sejam mortos nas favelas todos os dias. Não é aceitável, isso é intolerável. Não tem uma política contra as drogas que não resolve o problema das drogas e mata muita gente inocente o tempo inteiro. Gasta enormes quantidades de dinheiro e não traz o benefício que a sociedade espera, mesmo aquela sociedade que apoia essas políticas. Então, eu quero trazer gente para o canal para que as pessoas comecem a refletir sobre isso, para que as pessoas percebam que é com o diálogo, com calma, ouvindo o outro, que a gente pode até desconstruir valores que são muito mais cômodos da gente acreditar. É muito cômodo alguém chegar para você e dizer assim, bandido bom é bandido morto. Se você foi assaltado, perdeu seu celular, que você está pagando em 24 prestações, naquela hora você vai achar que é isso mesmo. Tem que matar esse desgraçado que roubou seu aparelho que você está se esforçando tanto para pagar. Só que quando você baixa a bola e alguém vem conversar com você de um jeito doce, de um jeito, sabe, tranquilo, pode te mostrar, e é nisso que eu acredito, que a situação é muito mais complexa que o seu celular. E que matar, eventualmente, aquele cara que roubou seu celular não vai resolver em nada esse problema. Que amanhã você vai comprar outro e vai ter outra pessoa para te roubar também. Então, é nisso que eu acredito. Quero trazer mais gente para refletir sobre essas questões todas. Eu acho que é isso. A sociedade brasileira precisa refletir. Ela está tendo, diante dessa oportunidade do isolamento, oportunidade é uma palavra ruim, mas diante desse acontecimento que foi a pandemia, ela está tendo a possibilidade de olhar um pouco mais para dentro. E quando você olha para dentro, nem sempre você gosta do que você descobre, né? Você se percebe um pouco egoísta demais, você se percebe ranzinza demais. É tal história, todo mundo está em casa, né? Todo mundo está confinado. Não é fácil você conviver no confinamento também, mesmo com as pessoas que você mais ama. Você percebe que alguém é mais bagunceiro que você, que alguém pegou um copo e deixou fora do lugar, né? Que aquela louça que você achou que devia estar lavada não está. Ou você mesmo descobre que você não gosta de lavar a louça no momento que você deveria lavar. Enfim, é isso que a gente tem a oportunidade de fazer nesse momento. Olhar para dentro da gente e buscar soluções para os nossos problemas, que são enormes. O Brasil é um país cheio de desafios. A nossa sociedade é cheia de desigualdades. A gente precisa, a partir do momento que olha para isso, buscar as ferramentas para resolver essas questões que são históricas. Eu acho que o conteúdo que a gente cria tem um papel fundamental nesse processo. Você falou tudo. É mais do que a audiência, do que trazer números, né? Você deixar uma semente para a sociedade, né?
você deixar valores para que a gente tente fazer, assim, da nossa forma, um mundo cada vez melhor, sem dúvida. Eu acho que nós, jornalistas, também temos, sim, temos muito essa missão, sem dúvida. E o que eu espero é que também, assim, na outra, também podem achar assim, ah, tá bom, ele não quer ganhar, não quer ser remunerado pelo trabalho. Não, claro que eu quero. Todo mundo Claro que eu quero. Eu quero que o canal cresça, porque isso também vai dar visibilidade, mas, sobretudo, dar visibilidade para reforçar o propósito, para que mais gente ouça, para que mais gente veja, para que mais... Você está entendendo? Para a mensagem chegar a mais pessoas. Porque tem muita gente ganhando muito dinheiro falando bobagem na internet. Eu acho que isso é um ponto fundamental. Tenho discutido muito isso com os meus seguidores. A coisa da gente falar assim, como você falou no começo desse nosso papo, aciona o sininho, se inscreve no canal, deixa o like. As pessoas acham assim, é chato. Não é chato, isso é fundamental, porque tem muito conteúdo péssimo espalhado pela internet, sem critério nenhum, e as pessoas ficam consumindo isso o tempo inteiro porque nem param para pensar direito naquilo que estão vendo. Então é fundamental que a gente apoie quem está criando um conteúdo responsável, ético, e que de fato possa contribuir para uma sociedade melhor. É nisso que eu acredito, né? Está de parabéns, Murilo. É um trabalho muito bem feito. Quero te agradecer, a gente já está aqui no final da nossa entrevista, agradecer por esse bom bate-papo. Sem dúvida, a gente que está começando, você já está aí já deslinchando aí na internet, no YouTube, já está aí bombando. Tem muito para crescer ainda, tem muito para crescer. Tem, todo mundo tem, mas a gente está bem pequenininho, engatinhando, e eu quero te agradecer, foi uma aula conversar com você, e quero que você deixe aí suas redes sociais, que você convide o pessoal para assistir os seus vídeos, em quais horários estão as lives, pode ficar à vontade, explica aí tudo para a gente conferir o Murilo e o Pedro, né? E o Pedro no Dark Room. O meu Instagram é @falamuca, muca com K. O Facebook também, facebook.com/falamuca. O Twitter é Murilo Ribeiro e no YouTube também, youtube.com/Murilo Ribeiro. Lá no YouTube, todos os dias às 10 da manhã, você tem uma entrevista inédita. Elas, como eu disse, essas entrevistas são adaptações. Ela está ali na íntegra, a gente não corta nada. Ela só está adaptada para o vídeo na horizontal. E as lives rolam de segunda a sexta, geralmente às 9 da noite. Aí a galera me segue lá no Instagram para poder ficar por dentro, no Instagram, @falamuca. É isso. O Dark Room, todo domingo, 6 da tarde, ao vivo, lá no youtube.com/Murilo Ribeiro. E o meu marido, que é o Pedro, é @Pedro_Mastro, ele é médico. Olha só, um médico e um jornalista fazendo um podcast, um videocast, um programa sobre a comunidade LGBTQIA+. Olha que mistura boa. Não, um grande serviço, né? Duas profissões altamente essenciais nesse momento, né? Um médico aí na frente, imagino para você como pesa, né, nessa hora, né? Porque é importante o trabalho dele, né? E a gente fica preocupado, todo mundo tem que ir para a rua. E você de casa aí produzindo esse conteúdo aí para o pessoal na internet. Muito obrigado, Murilo. Foi um prazer conversar com você e até a próxima. Obrigado, meu querido. Sucesso para a audiência carioca. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.